Atos 1:8. Vou continuar o que eu estava dizendo para você. Fica ligado. Atos 1:8. Mas receberão poder, dunamis, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão então minhas testemunhas, mártir em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa do Senhor para nós, irmãos. Essa é uma profecia. Você sabe que Jesus havia dito isso: permaneçam em Jerusalém até que do alto vos sejam revestidos de autoridade. Jesus havia dito aos discípulos: não saiam de Jerusalém. Quando eu for crucificado, até o Espírito Santo descer, sai não, fica em Jerusalém. E quando o Espírito Santo descer, aí, quando o fogo descer, aí as coisas começam. Aí o texto de Atos diz, aquilo que Jesus havia falado lá para os discípulos: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer. Mas depois que ele descer, serão minhas testemunhas, ou serão mártires. Aí começa onde? Em Jerusalém. E depois sai para a Judéia, sai para Samaria e sai para os confins da terra. Ide. É o ide, irmão. Estamos diante de um mover. Eu quero que você entenda isso como o tempo que Deus está falando para nós, especificamente como igreja. Esse é o nosso tempo, irmãos. Nós precisamos sair de Araguari e ir, irmãos, para Minas Gerais, para o Brasil e para as nações. Vou falar de novo para você. Esse é o tempo que Deus está falando a essa igreja, que nós precisamos sair de Araguari. No meio da pandemia, sim. No meio da pandemia, irmão, se a pandemia continuar até o final do ano, esse ano eu vou abrir igreja, porque eu sinto que foi para esse momento que o Senhor me chamou. Sai de Araguari, vai para o estado, do estado você vai para o Brasil, e do Brasil você vai para as nações. Existe uma comissão, a grande comissão é uma ordem de Deus à igreja. O título dessa palavra é discipulando as nações, viu, Natan? Discipulando as nações. Eu sei, irmãos, que às vezes quando não estamos discipulando nem a nossa casa, diante disso a gente fica como? Deixa eu te falar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai girar uma chave no seu espírito, Deus vai conectar sua mente com essas escolas que vamos fazer, Deus vai trazer um batismo de fogo novamente para nós. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar, nós precisamos, irmãos, acreditar. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus vai trazer recurso para essa casa. No meio da pandemia, no meio da crise econômica, Deus vai enriquecer pessoas aqui. Deus vai trazer recurso para nós enviarmos para missionários, para nós abençoarmos a cidade, para a igreja poder colocar UTI na cidade se for preciso. Nós precisamos crer, irmão, naquilo que Deus vai fazer, porque nós precisamos sair desse lugar de estar acuado, para um lugar de sermos impulsionados pela glória de Deus. A palavra de Deus, você recebe poder, depois você se torna um mártir. Agora a pergunta para você: se nós não estamos dispostos nem a falar de Jesus, porque isso nos custa algo, você sabe que custa, quanto mais morrer por Jesus.
Irmãos, aquele que perder a sua vida, esse encontrá-la. Enquanto eu estou protegendo a minha vida, minha vida, eu estou perdendo ela. Agora, quando por amor a Deus, ao propósito, eu entregar a minha vida, então eu encontrei a vida. Aí sabe o que está acontecendo? Falei para você, a igreja não sai de Jerusalém. Eu quero mostrar para você algumas coisas, algumas chaves interessantes aqui nesse texto. Como eu falei de Ágabo para você, no momento de ofertas. Talvez isso esteja na internet, quando for lançado na internet, separado essas duas partes da mensagem. Então você que está ouvindo essa parte, existe uma primeira parte muito importante, que você precisa ouvir antes dessa. Atos 10 diz assim, Atos 10, 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha só, irmão, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas, ou seja, ele era um homem que amava o povo, ajudava o pobre, e de contínuo orava a Deus, um Deus que ele não conhecia de forma clara, mas ele sabia que Deus, ele buscava, ele queria conhecer a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, dá uma olhada, certo dia por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus, que aproximou dele e disse, Cornélio. Irmão, Cornélio é um oficial romano, Cornélio é um centurião. Pastor, o que é centurião? Centurião é um homem que comanda uma centúria, pelo menos 100 soldados romanos. Você sabia que existia uma base, aqui o texto fala lá, em Cesareia. Em Cesareia, essa Cesareia é chamada Cesareia italiana. Nesse lugar aqui, Cesareia, existia uma base romana, existia uma guarnição do Império Romano instalado ali. Toda essa região estava sob domínio de Roma, e um centurião, ou seja, um capitão, um oficial romano, ele não era judeu, ele era um gentio, não judeu. O que é gentio? Não judeu, que estava em Cesareia, chamada italiana, com o seu pelotão, estava conversando com Deus. Ele não era um servo, não era ainda um filho de Deus, não conhecia Deus como pai, ele era uma criatura, mas ele tinha um contato com Deus, e o Senhor estava vendo, cara, que cara bacana, que homem de Deus, com a sua família, ajudando as pessoas, me buscando. Aí o Senhor aparece para ele e diz assim, olha, Cornélio, verso 4, Cornélio, este fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? O anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor. Então, o Pedro, apóstolo Pedro, estava na casa do Simão curtidor, na beira da praia. Ele estava lá numa casa, na beira do mar, está escrito aí, ó. E Deus fala para o Cornélio, vai lá e envia mensageiros, verso 7, meu Deus, verso 7, e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados, e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Olha a minha versão, verso 7, e logo que se retirou o anjo, isso fala, hein? Diga comigo, logo é algo imediato. Detalhe do texto,
Filho, faça isso logo, imediato. Irmãos, quanto tempo demora a nossa reação? Quanto tempo nós demoramos para obedecer? Deus diz, faça isso. Aí você pensa de novo, ora, pede confirmação. Parece Gideão. Aí Deus confirma, você pede a segunda confirmação. Aí pede para a irmã profetizar. Aí pede de novo. Aí ora de novo. Aí calcula. É assim ou não? Estou exagerando? Ou estou falando a verdade? Somos assim. Quanto tempo? Aí nós retardamos tanto a resposta até o tempo de não obedecer. Porque isso vai e passa. E a gente fica em dívida. A gente entra num lugar de não obediência. Algo que falamos muito alguns anos atrás é: se você não está pronto a obedecer, não peça para Deus falar. Às vezes eu estou, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Parece que Deus não fala comigo. Fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Parece que Deus não fala comigo, hein, pastor Wellington? Deus está calado, não fala comigo. E eu falo para alguns irmãos, querido, você está pronto para obedecer o que Deus vai falar? Se você não está pronto e Deus está em silêncio, deixa Ele em silêncio. Deixa Ele em silêncio. Sabe por que Deus está em silêncio? Porque você não está no tempo da resposta. Sabe por que Deus está em silêncio? Porque você está fora do tempo de resposta. E se Ele te fala agora, e você não obedece, você sai de uma condição de não conhecer, de não ouvi-lo, para uma condição de não obedecê-lo. Então você se tornou pior, uma situação pior, ouvindo a Deus do que antes de ouvir. Então por que Deus parece que está calado? Porque você está fora do lugar de resposta. Quem está pronto a responder está ouvindo a Deus todo o tempo. Porque se eu não estou pronto a obedecer, para de pedir Deus para falar. Não queira entrar num lugar de negligência, de desobediência. Então, isso aqui fala muito com a gente. Ele falou assim, de imediato, logo. Ele teve uma visão, teve, sabe, um sentimento, teve um sonho. E o próprio Deus aparecia para ele, né? Um anjo dizia para ele, vai lá e manda chamar o Pedro, o apóstolo Pedro, o meu pastor, meu apóstolo. Ele está na casa de Simão, curtidor, na beira da praia. Está lá comendo lá um peixinho. Chega lá e manda chamá-lo, traz ele aqui, para falar de mim, para o exército dos romanos. A sua família é uma família rendida, sua casa é uma casa rendida, seus filhos me adoram, sem me conhecer profundamente, você me obedece, sem me conhecer profundamente. Cornélio, suas orações, suas súplicas, suas palavras, suas boas obras, sobem como incenso às minhas narinas. Uau! Não é crente, não é judeu, é um capitão romano. A Bíblia põe a gente em xeque, irmão. Vai pegando. Aí fala assim, você precisa conhecer mais, com mais clareza. Cornélio, você precisa que alguém pregue para você com mais clareza. Então vai lá e chama o mais velho dos apóstolos. Ele é o mais maduro. Ele é o mais maduro, é o apóstolo Pedro. É o líder dos apóstolos. Vai lá e chama ele. O que aconteceu? Ele tinha tanta fome, ele tinha tanta sede, ele acreditava tanto, que o anjo saiu da presença dele. Ele já chamou ali um soldado e 2 servos, e mandou para que fosse até Pedro. Eu brinco, irmãos, dizendo que poderia ir só 2 servos, mas ele também mandou um soldado. Como anda um soldado?
um soldado romano, sabe aquelas sandálias assim, que trançada nas pernas até o joelho aqui, tem aquela couraça, né, de platina ou de bronze, aquele capacete que tem aquele penacho em cima assim, ó, vermelho, uma capa vermelha, assim era os soldados romanos, uma lança. E o Senhor é tão inteligente que diz assim: não manda só os servos não, porque o meu pastor às vezes ele é meio invocado, e não é sempre que eu falo que ele quer obedecer. Quem está entendendo? Os crentes, eles são meio difíceis às vezes. Às vezes os ímpios ouvem primeiro, os crentes pedem prova de novo. Quem está entendendo? É com você assim ou não? Fala a verdade, irmão. Nós somos assim. Então você manda um soldado, que vai que o Pedro não quer vir, você traz ele na marra. Manda um soldado junto, 2 servos e um soldado. Aí olha só que interessante, até o verso 8, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Até o verso 8, Deus está falando com o ímpio, Deus está falando com um gentio, Deus está falando com um não convertido, Deus está falando com alguém que não conhece a Jesus na plenitude, a Deus. A partir do verso 9, agora dá um stop, uma pausa na história do centurião de Cornélio, e agora Deus vai falar com Pedro. Detalhe que o Cornélio obedeceu de imediato. Agora vamos ver Deus falando com a igreja, Deus falando conosco. Verso 9: no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então Pedro estava lá na casa, devia ser aquelas casas, né, que tem um sobrado. Diz aqui que ele subiu na beira do mar, e ele está ali orando, tendo seu momento com Deus. Então Deus fala com ele, verso 10: estando com fome quis comer, peixinho quente, assado, saindo, ele com fome, querendo comer. Enquanto preparava a comida, o cheirinho do peixe na brasa, as ondas batendo, sobreveio a ele uma visão. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Então o lençol descia do céu para a terra. Seres celestiais seguravam as pontas, e um lençol preso pelas 4 pontas descia do céu para a terra. Uma visão na hora do almoço. Apóstolo Pedro na beira do mar, verso 12: contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. Então ali, naquele lençol, tinham vários animais. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Uma voz então bradou do céu, falando com Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Você está com fome, né, Pedro? Esses animais que a lei, lá atrás, a antiga aliança, dizia que é impuro, não é mais impuro. Eu santifiquei. Por exemplo, o porco. Por que nós podemos comer hoje o suíno, a carne suína? Porque a nova aliança desfaz. Essa questão era apenas uma lei que existia na antiga aliança. Na nova aliança, ela tomou uma nova figura. Então o que está dizendo aqui? Mata e come. Olha o verso 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, jamais comi coisa imunda. Mas Pedro respondendo, Pedro está falando com Deus, Deus está falando com ele: mata e come.
Então não tem mais animal impuro. E deixa eu te falar uma coisa: não tem mais coisas impuras quando são tocadas pelo meu sangue, elas são purificadas. Era de animal que Deus estava falando com Pedro? O que Deus estava querendo falar aqui com o apóstolo Pedro? Do Cornélio, dos gentios, que para os judeus eram impuros, que para os judeus eram condenados. Mas o Senhor está falando: não há mais grego, não há mais romano. Na nova aliança, pelo meu sangue, todos são justificados. Eu vim para os que eram meus, mas eles não me receberam. E todos quanto me receberam, então, é dado a eles o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no meu nome. Então não é mais judeu. A palavra em Atos 1:8 já dizia: saia de Jerusalém, porque esta palavra, este evangelho não é somente para os judeus, é para Jerusalém, é para a Judeia, é para Samaria e para toda a terra. Todo homem em toda a terra que levantar a sua mão e receber e confessar Jesus como Senhor, será salvo. Será salvo. E nós, a igreja do Senhor Jesus, no meio do caos, da pandemia, seja do que for, precisamos sair, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de toda forma que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez tem gente morrendo de Covid. Estava fora da cidade e me disseram: morreu tantos em Araguari, morreu não sei quantos em Araguari. Aí o que fazemos como igreja? Estamos com medo. Talvez esses que estão morrendo tinham que ter confessado Jesus como Senhor de suas vidas antes que morressem. Talvez, se estivéssemos fazendo o nosso papel, teriam sido curados. Se não foram curados, teriam pelo menos se arrependido dos seus pecados e recebido Jesus como Senhor, e agora estariam rumo à eternidade. Tem gente que vai morrer no meio da pandemia e vai para o inferno, porque a igreja do Senhor Jesus se negou a pregar o evangelho vivo, eficaz, restaurador, no meio do caos. Nós precisamos falar o tempo em todo momento. Então o que está sendo dito? Olha, você vê os gentios como impuros, você vê um não judeu, era assim que eles chamavam. Os judeus chamavam os gentios de cães, os cães. Sabe aquela mulher Ciro-fenícia? E Jesus diz assim: não é lícito tirar o pão dos filhos judeus e dar aos cachorrinhos, não é assim? Quando Jesus fala nos evangelhos daquela mulher Ciro-fenícia, não está chamando a mulher de cachorro. Era dessa forma que os judeus se referiam aos gentios, os cães. Só que Jesus está falando: acabou. Na cruz eu redimi, eu resgatei povos de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Por isso, ó Pedro, mata e come. Aí o que diz o texto? Mas Pedro replicou, põe lá o verso 14, Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere impuro. Ao que Deus purificou, não considere comum. A segunda vez a voz lhe falou. Verso 16. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido do céu.
Quantas vezes Deus tem que falar com a igreja? Quantas vezes falou com o Cornélio? Quem está entendendo? Quantas vezes falou? Quanto tempo Deus durou para convencer o ímpio? Quanto tempo Deus demorou para convencer um ímpio? Para que fosse buscar a Pedro. E quanto tempo Deus está demorando para que Pedro obedeça e vá até Cornélio? 3 vezes. E não diz aqui que ele se convenceu, não. Diz que falou 3 vezes e Jesus falou, Deus falou. Sabe o que acontece? Pedro está lá de forma nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus vai fazer coisa do arco da velha esse ano. Deus vai usar gente que você nunca imaginou que podia ser usada. Nós precisamos, irmãos, nos submeter à vontade do Espírito Santo e saber que Ele usa quem Ele quer. Muitas vezes nós pensamos que a pessoa A, B ou C não pode fazer, não pode se mover, não pode ser usada pelo Senhor. Pode sim. Um coração rendido, um coração obediente, um coração grato, um coração íntegro ao propósito. Vai ter muito mais peso na balança, irmãos, do que talento, do que dom. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos parar de brigar com Deus. Nós somos o Pedro. Eu sou o Pedro, você é o Pedro. Mas por quê? Mas de novo, mas esse aqui, mas aquele lá, mas isso eu não concordo, mas isso não é bem assim, mas isso não sei o quê, mas de novo, mas esse horário, mas irmão, abre o coração, deixa Deus falar o seu espírito, deixa Deus falar o seu espírito, deixa Deus falar o seu espírito, se converta ao Espírito Santo, se renda ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo. Deixa a glória de Deus fluir na sua vida, meu irmão. Deixa, sabe, aquilo que você, até aqui, tantos anos, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, não, isso de forma nenhuma. Aqui não, aqui não, irmão. Se renda. Se renda. Se renda. Feche seus olhos. Em mim, vem com o peso da tua glória. Vem com o peso, Vem com o peso da tua glória. Vamos terminar Atos capítulo 11, verso 19. Com muito custo, Pedro vai até Cornélio e um grande avivamento acontece. Você sabe que a história diz, a história narra, que a igreja que Cornélio estabelece em Cesareia, chamada italiana, é uma das primeiras igrejas dessa região. Pedro vai até esse homem, vai até a sua casa, vai até a essa centúria, esse pelotão de soldados romanos, e o Espírito Santo gera um grande avivamento. Pedro está inconformado com o que está vendo, porque ele está contrariado de estar ali, diz a palavra. Está bravo, porque não podia os gentios estar recebendo o Espírito Santo. Ele volta dessa experiência magnífica. Deus fez o que precisava ser feito, e um dos primeiros pastores é um romano oficial do Império Romano.
Queria ter tanto tempo para falar sobre essas coisas com você, irmãos. Um homem que tem autoridade, escuta isso, ele tem responsabilidade triplicada. Todo homem que não é dado a ele autoridade, não estou dizendo autoridade espiritual, estou dizendo autoridade mesmo a lidar com outros homens. Todo homem que foi dado a ele a autoridade para lidar com outros homens, seja no mover eclesiástico como um líder espiritual, seja no negócio, seja na política, seja na economia, seja na sua empresa, você tem uma autoridade triplicada. Porque quem tem autoridade sobre pessoas precisa conhecer duplicado sobre exercer autoridade. É isso que aquele outro centurião uma vez falou para Jesus: eu sou um homem de autoridade, porque eu falo pelo imperador de Roma, e eu falo aos meus soldados, vem eles vêm, vão eles vão, eu sei o que é autoridade. Por isso o Senhor não precisa ir à minha casa, apenas dê uma ordem, e a minha serva, meu criado, ficará curado. E Jesus fala: uau! Por muitos lugares não vi uma fé como essa. A fé dele vinha da autoridade que ele tinha. Todo homem, irmãos, que tem pessoas sujeitos à sua autoridade, ele precisa conhecer de forma triplicada o que é a autoridade, para que a glória de Deus possa fluir, para que as coisas possam acontecer. Ele volta, as coisas não mudam. Atos 11:19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Veja, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos... Começou a vir agora uma perseguição, começou a vir uma tribulação sobre Jerusalém. Estevão é morto em praça pública, apedrejado. Por quê? Irmãos, Deus está forçando a igreja a sair. A perseguição que está vindo não é do diabo, é do Senhor. Agora, a nossa maturidade sacerdotal consegue entender isso? Deus está levando o povo a sair, porque existe uma ordem para que essa igreja saia de Jerusalém, mas eles não saem. Então Estevão morre em praça pública, apedrejado, e diz aqui: aqueles pois que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, da morte de Estevão, passaram até a Fenícia. O pessoal começou a sair, então agora eles vão a Fenícia, foram a Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns começaram a sair muito timidamente, mas quem estava ali, a igreja de Jerusalém, era só para os judeus. Aí, veja bem, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. Presta atenção, nós estamos no fim, pega a cereja do bolo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos começaram a crer e se converterem ao Senhor. Está falando do que está acontecendo em Antioquia. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Vamos lá, verso 22, me dá sua atenção de presente. A notícia do que estava acontecendo em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Antioquia está tendo um mover. E então enviaram Barnabé até Antioquia. Então pegaram o filho da consolação, lembra do filho do Espírito Santo? Aquele cara, e colocaram ele como pastor do movimento de Antioquia. E aí, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se
exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Verso 25. Põe seu coração aqui para a gente terminar. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. Irmão, que cara tremendo é o Barnabé. O texto diz assim no verso 25: e tendo-o achado, levou para Antioquia. Não, volta lá, o verso 25. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Me dá seu coração e a sua mente agora. Nós precisamos encontrar os Saulos dessa geração. Pum! Acorda. Nós precisamos encontrar os Saulos dessa geração. Irmão, o Evangelho é escrito em todos os tempos por pessoas determinantes. Nós precisamos encontrar os Saulos dessa geração. Em todos os tempos, alguém chave, alguém acima da média, fez uma diferença tremenda. Nós precisamos encontrar esses Saulos. Eu tenho certeza, irmãos, que aqui no nosso meio existem alguns deles. Partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Barnabé diz assim: existe uma profecia, existe uma palavra. Atos 1:8: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Primeiro ponto, Barnabé entendendo, isso já aconteceu. Barnabé entendendo, quando isso acontecer, vocês se tornam mártires. Isso não aconteceu. E depois vocês saem de Jerusalém para o mundo. Isso não aconteceu. Barnabé está entendendo. Precisamos resgatar o espírito profético nesses dias. A letra mata, o espírito vivifica. O espírito profético nos diz: existe uma palavra que paira sobre Araguari, ou se cumpre ou se passa. E se passa, a glória de Deus vai junto, as consequências ficarão. Quem viver, verá. Barnabé está entendendo. Barnabé está entendendo. Jerusalém não cumpre o mandato de Deus. As consequências já estão vindo. Uma perseguição está sendo levantada. Estevão foi apedrejado em praça pública. Muita gente começou a fugir agora. Sabe em que isso vai culminar, irmãos? No ano 70 depois de Cristo. Depois você estude. Ano 70, general Tito, Império Romano, envia o general Tito para destruir Jerusalém. Jesus morre em 33, tá certo? Jesus morre em 33. Em 70, ou seja, quantos anos? De 33 para 70? 37? 37 anos se passaram. Você acha que é muito? 37 anos se passaram. Passaram 37 anos, a palavra que Jesus liberou do monte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te proteger, mas você não quis me ouvir. Por causa disso virão contra ti, contra os teus filhos, contra os teus muros, queimarão tuas portas, derrubarão os teus muros. 37 anos se passaram. Barnabé está entendendo e diz assim: Antioquia me deram a honra de ser pastor de um lugar em que estamos fazendo o que Deus mandou fazer. Só que falta uma chave aqui, falta um ponta de lança. Eu sei quem é essa pessoa. O seu nome
é Saulo. Saulo, irmão, foi expulso de Jerusalém. Saulo converteu, passou 3 anos na Arábia, concentrando na palavra de Deus. Voltou, passou um tempo em Jerusalém. Em Jerusalém, nessa igreja de Jerusalém, expulsaram ele de lá, porque ele dava trabalho. Paulo dava trabalho. Então, ele está lá, na dele, meio que abandonado, meio que parado, e diz, está em Tarso, partiu, pois, Barnabé a Tarso, em busca de Saulo. Trouxe o Saulo e falou, esse é o cara. Deixa eu te dizer uma coisa, no lado de lá, Deus achou a chave para o lado de cá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Do lado de lá, Deus achou a chave para o lado de cá. Às vezes nós estamos procurando muito a chave do lado de cá, mas está lá, ó, a chave. A chave está lá. A chave está lá, em quem nós menos esperamos. Deus achou do lado de lá a chave para o lado de cá. Gálatas fala que Paulo era o bicho, irmão, e que as pessoas temiam ele, porque ele era ruim, matava, arrastava os cristãos em seu cavalo. Ele mesmo diz isso em Gálatas. Quando ele se converteu, todo mundo correu longe dele. Só que Barnabé está entendendo, nós precisamos de uma chave. E essa chave se chama Paulo de Tarso. Vai lá em Tarso, busca Paulo e diz aí, o que acontece? Partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e achando conduziu para Antioquia. Sucedeu que em todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez que surge o termo cristão, não é em Jerusalém, não é com os 12 apóstolos de Jesus, não é com o Pedro, não é com aqueles que andaram com Jesus, é com Paulo e Barnabé. Paulo virou co-pastor, Barnabé ensinando Paulo. Eles em Antioquia liberaram um mover fantástico, poderoso, e pela primeira vez, a figura de Cristo, o mover de Cristo, a visão de Cristo, a missão de Cristo é vista integralmente num povo. Existe algo que tem que ser desmistificado, irmãos. Eu preciso que você entenda isso. Fala-se tanto da igreja primitiva, só que a igreja primitiva, que tem todo aquele mover de Atos, é uma igreja que foi muito bem no sentido de trazer para perto, mas ela não cumpre a sua missão. Cristo é visto em um povo, não é na igreja de Jerusalém, é em Antioquia. Nós precisamos encontrar os Saulos dessa geração. E você que está sentado aqui pode ser um deles. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude. Verso 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, como efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, ou seja, Antioquia está sustentando Jerusalém. Atos capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Calassos de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que nós precisamos? Profetas e mestres para enviar. São chaves que a Bíblia nos dá. Não se envia ninguém, irmãos, sem num ambiente existir profetas e mestres. Por que talvez Jerusalém tenha falhado? Por falta de profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Calasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E aqui em Atos 13, então, irmãos, Antioquia se torna uma plataforma de envio, uma plataforma apostólica, cumprindo o ID, cumprindo a palavra de Atos 1:8, cumprindo a grande comissão que diz nos evangelhos. Eles estão indo. Nós vamos orar. E nós precisamos entender duas coisas. Nós precisamos encontrar os Paulos e precisamos encontrar os Barnabés. Quem está entendendo? Porque uma coisa se liga com a outra. Porque, irmãos, não existiria o grande apóstolo Paulo se não fosse o filho da consolação, chamado Barnabé. Barnabé vai a Tarso e busca então o seu filho espiritual. Nós nunca lemos uma carta do apóstolo Barnabé, mas lemos a carta de Paulo aos Romanos, aos Filipenses, aos Colossenses. Nós lemos as cartas de Paulo, mas Paulo lia as cartas de Barnabé. Cada um, Deus dá uma porção. Paulo foi discipulado por Barnabé. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, você vê a palavra se referindo a Paulo, a Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Depois de alguns capítulos, a palavra diz Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. O filho se tornou maior do que o pai. O discípulo se tornou maior do que o mestre. Porque o evangelho, irmão, não é uma disputa de quem é maior, é uma disputa de quem consegue transferir mais. É uma disputa de quem consegue entregar mais. É uma disputa de quem consegue doar mais. Nós precisamos entregar. Sabe o que acontece? Depois você lê lá, nós não temos mais tempo, precisamos encerrar o culto. Na primeira viagem missionária, que Paulo vai com Barnabé, eles levam João Marcos. João Marcos está aparecendo na história agora. E João Marcos vai com eles na viagem. Chega no meio da viagem, o João Marcos volta, abandona eles, cria maior confusão, briga, dá um esquete, um piti, e larga eles no meio da viagem e vem embora. E eles continuam a viagem, Paulo e Barnabé. Na segunda viagem, o Barnabé diz para o Paulo assim: vamos levar o Marcos. E Paulo fala: de jeito nenhum, ele não vai. E Barnabé diz: ele vai. Um apóstolo e um pastor conversando. O apóstolo diz: ele não vai. O pastor diz: ele vai. O apóstolo diz: ele não vai. E o pastor diz: ele vai.
E o Paulo diz: Barnabé, esse cara deu um maior trabalho para nós. Não basta o trabalho todo que ele deu para nós, ainda largou a gente no meio do caminho. Veio embora e deixou a gente na mão. Não vamos levar ele não. E o Barnabé diz: vamos levar ele sim. Deus vai fazer na vida dele. Deus vai forjá-lo. Eu penso Barnabé olhando para Paulo, dizendo: Paulo, você dava maior trabalho, ninguém te queria, meu. Você era o xarope das galáxias. Você foi expulso da igreja de Jerusalém. Você estava lá em Tarso jogado, chorando, reclamando: ninguém me quer, Deus não me usa. Eu fui lá, trouxe você, coloquei você à frente da igreja de Antioquia comigo, e Deus te usou. Vamos levar o Marcos? Não, não vamos levar não. Sabe o que acontece? Então o Barnabé fala: eu vou com o Marcos então para outro lugar. E você escolhe outro parceiro e vai para o seu destino. E assim foi. Paulo falou: ok. Paulo escolhe um outro companheiro de viagem e parte. E Barnabé fica com João Marcos. Está entendendo isso? Esse é o momento, irmãos, de nós acharmos os Barnabés e acharmos os Paulos, unirmos a intrepidez, unirmos o encorajamento, unirmos a resistência do Espírito ao apacentamento, ao coração de mesa, ao forjar das chaves que estão fora e precisam se conectar dentro. Sabe o que acontece? E aqui a gente ora. 2 Timóteo. Paulo está preso na prisão mamertina. Será morto dentro de pouco tempo. Ele diz assim, manda uma carta aos seus discípulos e diz assim: fulano me abandonou, ciclano não está mais com a gente, fulano desistiu do ministério, mas traga-me João Marcos, porque para mim ele é importante. Agora ele quer o João Marcos, que ele não queria. Por quê? Porque o Barnabé foi instrumento, o mesmo instrumento que afiou Paulo, afiou João Marcos. E agora o João Marcos é importante. Nós só precisamos ter um pouco mais de paciência. Nós só precisamos ter um pouco mais, irmãos, de amor, para que a gente não perca pessoas, mas para que a gente não deixe de encorajá-las. Eu acho que as palavras colocadas, ainda que sejam verdadeiras, e as palavras verdadeiras, elas são palavras fortes e duras, o Evangelho ele corta, mas se elas forem colocadas da forma correta, nós traremos muitos João Marcos de volta à sua missão. Nós precisamos, irmãos, então encontrar os Barnabés e encontrar os Paulos, para que a frente da vanguarda continue sem nunca parar, e para que a retaguarda esteja protegida, colocando gente para dentro. Esse é o nosso chamado para esse tempo. Deus conta com a minha vida e com a sua vida. Fica de pé comigo, vamos orar.